Na Grécia Antiga, entre as várias divindades que eles tinham para o tempo, chamavam de Orai essas divindades, existia uma que era especialmente interessante, que era um jovem de nome Kairos. Ele era o deus do momento oportuno. Era filho de Zeus e de Têmis, a deusa da justiça, aquela que aparece representada com uma venda. E o Kairos, ele era belo como quase todo deus, ele era forte, era ágil, tinha um par de asas e um penteado um tanto quanto exótico, porque ele tinha apenas uma mecha de cabelo na frente grande e era totalmente careca no restante. Quando eu estava no exército, eu ouvi de vários instrutores que oportunidade é um bicho cabeludo na frente e liso atrás. Talvez não soubessem, mas estavam se referindo a Kairos. Ou você agarra o momento oportuno quando ele aparece, ou você perdeu a oportunidade. Em investimento, o momento oportuno para começar é o quanto antes. É agora se você ainda não começou. Eu vou dar um exemplo numérico disso, que vai ser muito ilustrativo. Vamos imaginar dois investidores hipotéticos. Eu quero que você responda sem pegar uma calculadora ou uma planilha de juros compostos ou um site. Nós temos ambos os investidores com a mesma rentabilidade, 1% ao mês. E aí tem o investidor A, que começou a investir R$300 todo mês e fez isso dos 20 até os 30 anos e depois parou. Ele deixou o dinheiro lá até 65 anos sem mexer. E o investidor B, que começou a investir com 30 anos, 10 anos depois do A, mas em compensação investiu R$400 por mês, R$100 a mais do que o A, e fez isso durante 35 anos de maneira ininterrupta. Então A investiu dos 20 aos 30, R$300. B, dos 30 aos 65, R$400. Ambos com o mesmo rendimento, 1% ao mês. Quem vocês acham que teve melhor resultado e vai ter mais patrimônio acumulado aos 65 anos? Enquanto vocês votam, reparem aqui que talvez o investidor A, a gente possa definir ele como o preguiçoso, porque ele começou aos 20 com apenas R$300, fez isso até os 30 e depois não fez mais nada. Talvez o dinheiro dele tivesse uma previdência, ele simplesmente deixou lá esquecido e foi olhar o quanto tinha aos 65 anos. Já o B, a gente pode definir ele como o atrasado, porque começou 10 anos depois, mas quando ele começou com mais dinheiro para compensar, ele começou com R$400 e fez esse investimento de R$400 diligentemente todo mês sem falhar durante 35 anos. O B poderia ser o atrasado, porém diligente. Então veja que se poupar é um sacrifício, o sacrifício de B foi maior do que o de A em termos temporais, mas A começou a se, entre aspas, sacrificar antes de B. Quem terá mais? E antes de passar o resultado, que alguns de vocês acharão inclusive injusto, mas o mundo é o que é e não o que deveria ser, um outro dado interessante. O investidor A, o preguiçoso, aportou apenas R$36 mil. Foi o que ele investiu de 300 em 300 durante os 10 anos em que ele realizava aportes. Já o investidor B, com R$400 por mês ao longo de 35 anos, aportou ao todo 168 mil. B aportou quase 5 vezes mais capital do que A. No entanto, o retorno de A foi muito maior no final das contas. Aos 65 anos, A teria acumulado R$4.507.120,25, enquanto o B teria acumulado R$2.572.383,76. Portanto, meu caro estagiário com pouco dinheiro hoje, mas muito tempo pela frente, este pouco dinheiro que você poupa e investe hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai poupar no futuro, daqui a 10 anos, por exemplo. Então, o momento de começar é agora. Poxa, Bruno, e eu que tenho 30, 40, 50 anos... Se você não começou lá atrás, paciência, não dá para chorar sobre o leite derramado. Agora, é melhor começar hoje do que esperar mais 5 anos. É melhor começar aos 40 do que aos 45. É melhor começar aos 50 do que aos 60. Então, o Kairos está o tempo todo aqui passando na frente do investidor. Agarre o quanto antes, aproveite o tempo, porque ele não para e também não volta.